Tamo já, viu, Bill? Tamo na filmagem? Então vamos lá. Salve, gente, Coutinho aqui do Golecast mais uma vez. Hoje a gente vai tomar talvez o gole mais difícil no sentido de entendimento, pelo menos para mim, do que a gente vai conversar hoje. Eu já vou apresentar a nossa convidada, mas antes então a gente vai para a vinheta, é isso aí, Bill? Então vamos embora. Então tá, vamos pro recadinho antes, né? Aqui, ó. Para as mulheres, ó, que querem ficar bronzeadas, inclusive no inverno, busquem lá no Instagram o Bronze da Rê. Procurem lá e conversem com as meninas. O Bronze da Rê, que tem novidade, que é um iluminador agora. Feito? E também a construtora inovadora, né? O Adriano me deu aqui, ó, caneca da construtora. Se tu quer fazer teu prédio empresário, chama o pessoal lá da construtora também no Instagram. Fechou? Então vamos lá. Hoje a gente está aqui com a juíza de direito, doutora Lisandra Sericato. Doutora, obrigado por aceitar nosso convite. Para nós é uma honra tê-la aqui. Eu sei que a vida deve ser bem corrida para a senhora, mas de verdade, obrigado por ter tirado um tempinho para vir aqui passar um pouquinho de informação para nós. A primeira coisa que a gente sempre faz, então, aqui no podcast é pedir para que o nosso convidado ou convidada faça uma autoapresentação. Por quê? Porque nós sempre conhecemos, então, o nosso convidado ou convidada mais superfluamente, mais rasamente. Então, nada melhor do que nós mesmos, né, para nos apresentar, para que as pessoas que vão nos assistir aí depois conheçam exatamente quem é a doutora Lisandra Sericato. Por favor, fique à vontade. Bom, fique à vontade, Lisandra. Eu sou uma pessoa comum, né, como todos, apesar de juíza. As pessoas têm essa visão, né, de um distanciamento do juiz. E eu acho que a nossa geração, assim, de juízes, né, o pessoal que já vem não tão jovens assim, eu sou juíza, então, já há 27 anos, mas sou servidora do judiciário há 30, porque antes eu comecei, né, como secretária de juiz. Então, muitas pessoas ainda têm essa figura do juiz distanciada da comunidade, mas é muito o contrário, né? A gente recebe orientação, inclusive, do nosso tribunal e de todo, né, o nosso aparato, digamos assim, de treinamento, justamente para buscar essa aproximação com a sociedade, né? E é claro, a gente tem todo um preparo técnico para isso. Uma sentença é muita responsabilidade, né? Então, eu já fui juíza de todas as áreas dentro do direito, e isso é algo que a Justiça Estadual nos oportuniza, né? Diferente das outras justiças, por exemplo, que elas são mais específicas, a Justiça Estadual, eu diria que é a justiça mais próxima das pessoas, né? Da vida do dia a dia. Então, eu já fui juíza no interior, Gaurama, Marcelino Ramos, minha primeira parte da vida. Eu tinha 14 municípios ali, entre duas comarcas que eu era titular. E foi minha primeira eleição, aliás, a primeira eleição com urna eletrônica, né? E eu sempre conto, né, Coutinho, que naquela, para minha sorte ou azar, não sei até hoje, acho que serviu de experiência, mas naquela eleição o voto para prefeito teve diferença de 1 voto. E as pessoas queriam recontagem, e era a minha primeira eleição, e era a primeira eleição de urna eletrônica. Gente, não tem recontagem. É verdade. Então, vejam que experiência, né? Depois disso, ali, então, eu passei por... eu era juíza de todas as áreas, sim, porque no interior a gente é juíza clínica geral, a gente faz tudo, né, gente? Então, isso dá uma bagagem muito grande, né? A gente trabalha com pessoas realmente mais do interior, tem aquelas peculiaridades, dificuldades, mas também a criminalidade, também tudo que vem, sim, junto, né, com, por exemplo, ali tinha um fator social muito importante, que era a desapropriação em razão da usina hidrelétrica de Itá. Então, eram mais de 3 mil processos só de pessoas desapropriadas, né, pela União. Então, vocês podem imaginar o drama daquelas pessoas perdendo seus pomares, suas pequenas casas, seus animais, né? Então, a gente já vem trabalhando, assim, com essa crise, e eu diria assim, realmente
um assédio psíquico, né? Que, claro, a coletividade sofre em determinadas situações, porque o coletivo há que ser priorizado em algum momento, né? Mas, claro que merecem a justa indenização. Então, naquela época, a gente já, digamos assim, instruía processos gigantes, porque quando existem movimentos sociais grandes assim, grandes escritórios também tomam para si essas ações. Então, são ações muito disputadas, porque de um lado é o ente público, que tem que pegar a terra, mas não quer pagar muito, e as pessoas que estão perdendo a sua vida ali. Então, vejam bem, a gente tinha que designar a perícia, então eram aqueles processos monstros de grande. Eu passava até 2, 3 horas da manhã despachando, porque naquela época nós não tínhamos assessoria, processos físicos, sim, o porta-mala do carro cheio de processos, né? Então, as pessoas, assim, muitas vezes as pessoas não compreendem muito bem o dia a dia de um juiz, né? Sim. E existe uma certa ficção aí na imprensa de falar que juiz ganha isso, ganha aquilo, mas não se tem exatamente a real dimensão de como que é a nossa vida, né? Nós estamos em plantão 24 horas, por exemplo, no interior, né? Então, mas isso nos dá muita experiência. Então, a experiência, como eu digo, de 30 anos no Poder Judiciário, 27 como magistrada. Depois dali eu fui para Palmeiras das Missões, onde eu fui juíza do Tribunal do Júri por 2 anos. Então, são crimes contra a vida. A gente fazia cerca de 3 júris por semana, mais direção do foro. E, além disso, a gente tem toda uma atividade administrativa também, né? De cuidar de servidores, né? Lá eram quase 70 servidores, né? Depois chego em Passo Fundo, na vara de execuções criminais. Então, ali eu era juíza de um presídio regional, que cuidava de um presídio regional. Fui por 4 anos diretora do foro. Isso me envolvia, né? Uma demanda de assim... manejar com mais de 250 servidores, nossa, OAB, enfim, tudo que vem junto com esse papel que também é da administração judicial, né? Então, como juíza de execução criminal, eu fazia administração e fiscalização dos presídios, além do meu trabalho normal processual, né, de ouvir audiência, testemunhas da sentença. E, além disso, a gente tem também todo esse trabalho administrativo, dependendo da área em que a gente está, né? Mas isso traz também para a gente uma bagagem muito grande. E essa juíza depois vai para o cível, né? Para uma vara cível. E ali no cível, então, eu sou juíza do cível até hoje. E eu trabalho, então, hoje, né? Minha matéria hoje, já passei pela turma recursal da Fazenda Pública. No cível, a gente trabalha realmente com esses conflitos da vida privada das pessoas, que envolvem direito do consumidor, indenização, contratos bancários, direito empresarial, grandes empresas, pequenas empresas, né? Desde o iogurte no mercado que a pessoa foi lá, comprou, né? E estava vencido, até contrato de milhões, né, que envolvem de questões, né, de mau cumprimento de contrato, né? E a gente acaba entrando numa seara que judiciário, né, ainda nós precisamos ainda do judiciário, e o judiciário ele é um pilar da democracia realmente, né? Porque nós temos hoje, assim, uma fonte de recursos especialmente para aquelas pessoas mais desassistidas, né? Claro que a gente lida com milhões também de empresas, mas a grande massa dos processos hoje envolvem planos de saúde, internação hospitalar, problema de infância e juventude, né? Crianças em abrigo, adoção. Então, são infinitas áreas que tratam realmente ou é da sobrevivência humana ou é da preservação humana. Então, eu diria que o judiciário ele é o pilar que preserva a dignidade humana. Sim. É difícil, né? Tu ter isso assim contigo, né? Porque é muito importante, né, para a vida das pessoas. Porque normalmente eu sempre tem a ver com a vida de alguém, né? E buscando algo melhor para si. Eu fiz uma pergunta, o Felipe me falou, o Felipe Lumertz, que tu deve conhecer, né? Sim, meu colega. Ele me disse que a mesma coisa, que a justiça estadual é quem possibilita tu tá em todos os campos do direito ali dentro da justiça, né? E o interior porque eu fiz a seguinte pergunta para ele, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a humanidade, então, do juiz, né? Porque eu fiz essa pergunta para ele sobre a importância do juiz entender, como é que eu posso explicar, o chão, assim, colocar o pé no barro, digamos assim. Eu não sei se tu consegue me entender, mas a importância porque, vamos lá, provavelmente toda pessoa que vira juiz, muito provavelmente ela não passou tanto trabalho na vida,
Eu imagino. Eu digo sobre condições materiais. Ou eu estou falando alguma coisa que não confere? Que pode... Olha, eu conheço histórias realmente de uma superação incrível. Eu, por exemplo, claro, tive condições materiais, meus pais lutavam com dificuldade, né? Era todo dinheiro contado, era eu e mais 2 irmãos, então nada nunca foi fácil. Para te ter ideia, eu fiz meu primeiro concurso para ser secretária de juiz, justamente porque eu tinha que pagar meus estudos. Eu tinha que pagar a escola da magistratura que eu queria fazer e os livros. Né? Era a única forma de eu seguir, de eu me preparar para o concurso. Então, meus pais me deram um certo apoio, mas assim, fui eu que fui à luta. Legal. Então, eu sempre fui focada e durante o último ano da faculdade, por exemplo, claro, tu vai me dizer, mas muitas pessoas nem conseguem faculdade. Bom, então vamos partir de um pressuposto que... a gente pode sim entrar numa faculdade, obviamente, né? Hoje em dia, ainda bem que a gente tem também a questão das cotas, então acho que hoje em dia já ainda é mais fácil do que na minha época, né? Mas veja bem, o meu pai, ele saiu da colônia, sem sapatos, né? Porque não tinha dinheiro. E hoje ele consegue ter uma aposentadoria saudável a custo de um trabalho como vendedor. Olha que legal. Então eu acho que assim, as pessoas terem ou não terem condições... porque vieram de um berço mais ou menos aprovido, digamos, de condições materiais, eu vou ser bem honesta, eu acho que não é o que predomina no futuro dessa pessoa de sucesso, sabe? Até porque a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Eu acho que o que mais predomina realmente é o foco, o propósito e a disciplina. Né? Eu comia pizza de R$1,99, por exemplo, porque para poder guardar dinheiro para comprar os livros e poder ficar estudando. Então... é fácil? Não. Claro, sim. Mas é simples, porque a simplicidade reside no quê? Em você ter um objetivo e ter um foco, custe o que custar, eu vou chegar lá. Que legal. Né? Eu pergunto isso normalmente da importância de entender o povo lá, por exemplo, do interior, aquele povo Mas eu pobre. acho que essa questão é uma questão, não é da tua condição social. Essa é uma questão de desenvolvimento do espírito. É de você ser uma pessoa empática. De você conseguir olhar para o outro. Tem muitas pessoas que são evangélicas, que estudam evangelho. Eu sou uma espiritualista. E eu acho que um dos maiores mestres das lições que a gente tem de humanidade vem de Jesus de Nazaré. Né? Por quê? Porque ele dizia isso. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Né? Então, acho que a base é essa. Eu vou agir com o outro como eu gostaria de ser tratado. Mas eu tive uma vida, eu vim de uma vida... Por exemplo, o projeto que hoje eu desenvolvo nos presídios, né? A gente vê... na verdade, destinos muito difíceis, né? Em que essas pessoas hoje criminosas que estão cumprindo pena e vão sim resgatar a sua dívida com a sociedade, né? Porque isso tem que ser feito, mas elas vêm de destinos muito difíceis, especialmente de ausência de paternidade total, muitas vezes de maternidade também e especialmente, além disso, de abusos e traumas, não só físicos, mas psíquicos muito grandes. Então, você vai me dizer, mas essas pessoas não têm cura, não têm tratamento. Tem sim, elas precisam só de uma oportunidade de ver algo diferente do que aquilo que elas viram a vida inteira delas, né? Então, e mais que isso, é de credibilidade, porque você também pode me dizer assim, mas se elas olharem para o lado, elas vão ver. No caso, o meu pai, que não teve a mínima condição, e fez. Então, olha e segue o exemplo do outro, né? Entendi. Só que muitas vezes... essa construção de personalidade, ela simplesmente não consegue enxergar o que está fora. Porque dentro dela só existe trauma. Entendi. Então, é como se ela não valesse a pena, como se ela não merecesse. E é isso que ela leva registrado. Até que ela encontre alguém, uma oportunidade, que possa mostrar para ela que isso também pode ser revertido. Né? Sim. Que legal. E me diz uma coisa assim... É possível não se afetar em uma certa medida, eu digo assim, psicologicamente? Não, a gente sempre se afeta, porque assim, com as coisas, né, aquilo que tu estava falando de botar o pé no barro. Então, isso. O juiz, não é porque ele está lá no interior que ele está botando o pé no barro e porque a gente está aqui na capital que a gente não está botando o pé no barro. Isso, perfeito. Entende? Porque é isso que eu estou falando, a questão toda é da sensibilidade, da empatia, do comprometimento. Porque eu posso ter um juiz, assim como eu posso ter um médico mais comprometido e outro não. Quantas pessoas morrem, por exemplo, numa mesa de cirurgia por uma anestesia mal feita? Perfeito. Isso foi um anestesista que
não estava comprometido com a sua profissão. Então, se eu tenho um juiz comprometido, que eu posso assegurar que é a grande, massíssima maioria, pelo menos, estou falando do Rio Grande do Sul, né? Então, eu diria assim que aqui nós temos 99% de juízes pé no barro. O que isso significa? Que você está olhando, você tem que estar no gabinete olhando o processo, porque, como eu disse, nós somos juízes, mas nós temos uma técnica. Só que a técnica, ela não deixa de você ser humano, né? Mas isso também vai depender da maior empatia de cada um. Nós somos seres humanos né? Não é uma diversidade, né? Então, esse juiz pé no barro, eu diria assim, do que eu conheço, dos meus colegas do interior ou da capital, todos são extremamente comprometidos. E não necessariamente você precisa ir no barro. Não é isso. Falando mas a gente fala pé no barro, assim, de uma forma mais análoga. Mas eu digo assim, mas assim, muitas vezes você... tem muita gente que diz assim, porque o juiz não sai do gabinete, ele não sabe nada lá fora, né? Então, pelo contrário, justamente no gabinete que a gente acaba se emergindo na realidade do que vem ali no processo, porque é a forma que a gente tem que analisar, né? Então, assim, eu posso dizer que sim, o juiz hoje, ele é um juiz, hoje sempre foi, né? Que legal. Um juiz que ele taca o pé no barro sempre. A gente tem muito compromisso, né, sempre com o olhar, eu acho, da pessoa, né? Poxa, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa, ou para dar o direito, ou para não dar, porque no processo a gente sempre tem duas partes ali, né? Perfeito. Uma vai sair descontente. Dificilmente a gente consegue deixar que as duas, né, saiam contentes, porque uma está pedindo um direito e a outra está negando, né? Mas, digamos assim, qual pode ser o papel do judiciário também, né? Claro que muitas vezes a gente precisa dar ou não o direito. Para isso serve a justiça. Mas em muitas relações de conflitos, como, por exemplo, família, infância, né, questões até de sociedades, né, o juiz pode, sim, ser aquele facilitador de reduzir ou aniquilar o conflito. Olha que legal. Né, que chegue na base do conflito. É mais que um conciliador, né? Ele pode conduzir essas pessoas a uma autorreflexão, por exemplo, do que as levou ao conflito, né? Sim. Então, eu acho que isso claro que depende, como eu falei, da personalidade, do perfil. Tem colegas, por exemplo, que gostam mais da área tributária, outros que gostam mais da área criminal. Então, para tudo isso também se avalia um perfil. Mas o que eu acho lindo nisso é a gente poder ir um pouco além do que está no processo e fazer com que as pessoas possam olhar para a sua realidade com esses olhos também. Que legal. Né? Por que eu cheguei aqui no conflito? Qual é a minha parcela de responsabilidade? Né? E aí sim a gente chegar, então, num acordo, se for possível. Sim, que legal. Bom, doutora, eu quero passar um videozinho que tem um assunto que está em alta, que é um humorista, Léo Lins, o nome dele, que ele recebeu uma sentença, se não me engano, de 8 anos de prisão, mas tem recurso, foi para o tribunal, eu acho que é de São Paulo, porque ele faz piadas desprezando as minorias, os negros, os deficientes, os gordos. Então ele sempre maltrata uma classe da minoria, tá? Mas eu não vou mostrar ele em si, mas eu vou mostrar pessoas. Um é o Marcito, que é um outro comediante aqui de Porto Alegre, que, pelo que eu percebi no vídeo, me parece que ele está defendendo, de alguma forma, esse comportamento, porque eles dizem o seguinte, que é piada que quem está no palco não é a própria pessoa, que é um personagem. Então, o personagem pode tudo. E aí, assim, eu queria, se a senhora me permitiu, eu ia dar a minha opinião primeiro, para não ficar influenciado pela sua, que vai saber muito mais do que eu sobre isso. Então, eu dou o que eu penso rapidamente sobre isso, e aí, se a senhora puder falar um pouquinho, porque tem muita gente defendendo o que, para mim, é indefensável. Então, se a gente puder só falar um pouquinho da defesa ali, mais pessoal, a gente muito mais pessoal do que técnica, assim, as defesas deles. Coloca o do Marcito, para a gente ver primeiro. Depois tem um pai de autista que fala também. Tem áudio aqui para nós, viu? Não tem áudio para nós. Só para eles. Um pouquinho, deixa eu ver se tem áudio aí. Na TV não. Deixa eu ver só um pouquinho para TV. Eu acho que eu tenho que botar no áudio
Não tem o controle da TV aí? Não, é que aqui tem que selecionar no computador. Peraí. Tá. Aí. De fazer humor. Deixa eu botar no Tá, início. coloca de novo. E aquilo ali passou do limite, quem decide? Ó. Né? Ah, a juíza, tudo bem, ela é a lei, ela é a autorizada. Se ela me diz se parece que ele não está defendendo, me parece que sim. Aquele show dele lá, ele já era um terceiro, quarto show de um ano, de um público enorme. Se olhar o show dele... O Léo Lins, veja bem, vou pegar o caso específico do Léo Lins pra gente poder entender. Aquele show dele lá, ele já era um terceiro ou quarto show de um ano, de um público enorme. Se tu olhar, o show dele tinha muita gente riu dele, muita gente ganhou dinheiro junto com ele e parará. Ou seja, de alguma forma, algum ponto da sociedade aprovou aquilo enquanto uma arte de fazer humor, tá? Então, quando fala que aquilo ali passou do limite, quem decide? Né? Ah, a juíza, tudo bem, ela é a lei, ela é autorizada para isso. Só que há uma subjetividade entre o que é humor. Ah, não pode ser pesado. Se eu pegar as piadas do Léo Lins, de qualquer outra pessoa, e colocar 20 pessoas aqui e perguntar qual que tu acha melhor, a gente vai ter um problema. Não vai ter unanimidade. Então, eu acho que existe um ponto na sociedade que é muito abstrato, subjetivo, de regular o humor, que é aquele que ninguém ri. Se o cara vai num palco e falar uma piada escrotíssima, primeira coisa, a plateia vai dizer, bah, esse cara não tem público. Primeira coisa, há uma regulação que o humor idiota, ninguém vai rir. Humor muito ruim, muito escroto, sempre vai ter gente, mas não vai. Quem é o cara que tu conhece aí que, cara, o cara é um criminoso do humor, digamos, que tá lutando? Ninguém. Por quê? Porque há uma autorregulação da sociedade para isso. Agora, existem, por exemplo, existem pontos aí que nem tu tá falando, então, pegar a questão do racismo, da homofobia, que são pautas históricas, eu sou professor de história, que são vitórias importantes. Né? Eu acho que a pessoa racista que se sente confortável em se sentir racista, digamos uma pessoa, não, eu acho que o que eu faço sabe, essa pessoa é outro tipo de... É que, Marcelo, que entra o poder da interpretação. Isso, aí que eu vou te chegar. Fora isso, uma piada é insuficiente para tu determinar se aquela pessoa ela é ou não alguma coisa. Não estou falando de racismo, tá? Se tu, Potter, fala uma piada de qualquer coisa, tu pode até ser aquilo. Mas uma piada não é fonte suficiente. Parece que ele defendeu, não sei se pareceu para ti também. Ele defende no sentido de que não havia uma personalidade subjetiva que estava sendo posta em xeque. Por exemplo, fulano é isso. O Léo Lins é racista, exato, certo? Exato. Eu posso falar o meu ponto sobre a subjetividade? Claro. Me parece que primeiro que o crime não depende de subjetividade, né? Só da subjetividade, eu diria, porque o crime ele está quando o fato ocorre. Então vamos lá, o que eu penso é o seguinte: se eu for racista, então dentro da minha subjetividade eu sou racista. Mas se eu nunca falar nada e nunca ofender ninguém, eu não estou cometendo um crime, certo? Me parece. Agora, se eu não sou racista, de jeito nenhum, eu não sou. Mas se eu falar algo que ofenda alguém, o fato aconteceu, mesmo que eu não seja. Claro. Então me parece que o crime... É o potencial lesivo da conduta. Isso, é o fato em si, não o que eu penso. É o potencial lesivo da conduta, eu posso querer matar o Bill. Mas se eu não matar o Bill, eu não cometi nenhum crime. Agora, eu posso não querer matar o Bill, mas eu matei o Bill sem querer. Houve um crime. Sim. Não me parece isso, né? Então o que se mede no crime é o potencial lesivo da conduta, né? O que ele realmente, né? A vontade. Mas depende, porque depende se ela for expressada de alguma coisa que gere uma situação de ameaça no psiquismo, vai ser tratado como ameaça, ou seja, vai estar tratando de um crime, né? Então, tudo depende do potencial ofensivo ou lesivo que se tem. Agora, eu fico pensando assim, sob um ponto de vista não criminal, porque aí a gente teria que analisar o caso concreto e ver realmente se houve, né, um potencial lesivo a alguém, se isso realmente atingiu, né, realmente alguém. Mas vamos pensar, existem crimes coletivos, a coletividade? Sim. Sim. Né? Então, eu não ofendo ninguém, mas se eu sair aqui, né, fazendo frases ou racistas ou enfim, obviamente que eu vou estar sendo sujeita
algum tipo, porque eu estou inflando a um tipo de ato criminoso que é, sim, né, divulgar ou você insuflar uma situação que legalmente é prevista como crime, né? Então, mas assim, até fora assim, de uma análise criminológica, digamos assim, né? Ou mesmo dentro do âmbito indenizatório, porque isso pode ter também consequências no cível. Sim, as pessoas que se isso. sentiram podem entrar, inclusive, com uma ação indenizatória no cível, né? Então, que compensa, então, o mal-estar, abalo psíquico, né? Então, veja bem, o que eu fico pensando, assim, o que leva uma pessoa a querer viver, ou seja, lucrar com isto? Porque ela não está atingindo uma pessoa especificamente porque ela não deu nome, certo? Perfeito. Mas se a gente for pensar sob a luz da física quântica que tudo é energia, que a palavra é energia, que o som é energia, que o pensamento é energia, eu pergunto, que tipo de energia essa pessoa está jogando para o universo quando ela coloca em pauta, em tese, um sofrimento humano, que muitas vezes é de uma coletividade como o racismo, Perfeito. né? Que os escravos, antes da abolição, eles eram propriedade privada. Né? Então imagina, a dor que isso causava e que ainda existe na humanidade, especialmente, né? Aqui na nossa terra, né? Em que se demorou tanto tempo, a Inglaterra já pediu o final da escravidão e aqui nós por elites porque se serviam a elites, como por exemplo as fazendas de café iam fazer para ter a produção que elas tinham se não fosse a mão de obra escrava. Então isso tudo servia a elites, né? Daquele momento. Eu não estou condenando elites porque é burguesa, né? Não, eram elites, por quê? Porque elas dominavam, digamos assim, oligarquias que dominavam determinados setores de produção e aí sim, né? Então havia aquela força sempre, né? De ter esse trabalho. Mas o fato é que o que leva uma pessoa a querer viver disso? Sabe? Eu não consigo entender como que eu convivo bem com a minha ética de ser humano, de ser digno de amor e respeito e não julgamento, né? Quando eu estou sujeita a uma piada ou uma gracinha. Porque quantas pessoas estão naquela situação da piada ou da gracinha, né? Sim. E que vão poder sim entrar em contato com essa divulgação, com esse programa, ou alguma pessoa que vai chegar assim, tu viu o programa do fulano, que engraçado. Exato. E tal. E a pessoa vai vir assim, achando engraçado, quando aquilo é uma ferida gigante na outra pessoa. Então eu pergunto, que grau de empatia tem essa pessoa? Que grau de humanidade tem essa pessoa? Sabe? Que grau eu não sei expressar a palavra. Na Constituição a gente tem, né, como garantia fundamental a dignidade da pessoa humana. Né? Como que o outro olha para essa dignidade quando ele se serve de uma graça ou de um riso fácil que está inserido em uma dor. Sim. Né? Então, eu acho bem complexo tratar de uma pessoa que escolhe ganhar dinheiro em cima disso e das outras que vão pagar dinheiro para ouvir também isso. Exato. Né? É mais ou menos, simplificando, é como eu enriquecer a partir da desgraça alheia, de fazer graça com a desgraça alheia. Né? Quando, na verdade, é algo que deveria ter a nossa compaixão, deveria ter nosso senso de realmente solidariedade, né? Então, eu não compreendo, assim, realmente. Acho que se houve uma sentença, né? Ela seguiu os trâmites legais, enfim, ok. Mas eu me preocupo mais realmente sobre um aspecto, um prisma de ética da humanidade. Sim. Né? Porque ainda que não fosse crime, né? Basta ferir uma pessoa para eu parar. Não é ético. Não é ético, porque o que você se fere, se tem o potencial lesivo, a pessoa sendo determinada ou não, ela está no universo. E quando está no universo, você já entrou lá na frequência, lá embaixo. Você está lá em 30 Hz. E quando o objetivo da felicidade é você chegar lá em 700 Hz, 800 Hz. Então, uma pessoa que está assim, produzindo esse tipo de vibração, é o tipo de vibração que ela vai viver. Sinto muito. Pode ter dinheiro, mas dentro, no íntimo dela, eu posso afirmar que não vai ser uma pessoa que vai atingir plenitude. Porque não tem como tu atingir plenitude dentro de uma frequência que usa dessa forma, né?
a vida, a forma de vida para viver, né? E tem muita gente, a gente vai ver no YouTube ali, tem muita gente que ganha vida, na verdade, em cima, né, de polêmica, em cima de né, querer falar da vida do outro, no sentido realmente de julgamento, né? Ou então falar daquilo que não estudou, não entende, se posiciona. E muitas vezes a gente acaba vendo pessoas que foram arrasadas, né? Por um tipo de comentário, um tipo de podcast, um tipo de manifestação, assim, de alguém que se arvora do direito de julgar ou brincar. Eu acho que tanto o julgamento quanto a brincadeira, em cima da dor do outro e daquilo que a gente não conhece, né, com profundidade, é um crime, eu acho que tá bem sério. Assim, sob o ponto de vista legal, né? Sob o ponto de vista legal e sob o ponto de vista humano, né? Humano é um crime humanitário, né, na verdade, porque tu tá indo muito além de uma esfera da liberdade, né? Ah, mas é liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão jamais ela vai dar carta branca para você, né, usar expressões ou mesmo ter comportamentos que são potencialmente lesivos no sentido de ferir autoestima, né? Perfeito. De ferir histórias de vida muito difíceis, né? Por exemplo, o racismo, ele vem de uma história de vida de escravidão, de tortura, né? Então, como você vai brincar com isso, com esse sentimento, né? Eu acho que é algo muito, realmente, baixo sob o ponto de vista energético também, né? E vibracional. Então... Bom, já que a senhora falou agora de energia, vamos entrar, então, na constelação familiar. Como é que surgiu na tua vida? Então, em geral, né, as pessoas que vão para a constelação familiar, elas vão para se curar. Tá. Né? Os maiores formadores, os maiores professores que eu já tive contato, né? Todo mundo vai primeiro para buscar. E esse é o caminho, na verdade, né? Bert Hellinger, então, que foi o criador da constelação familiar, como veio com o nome para as Américas, né? Com esse nome, foi uma tradução, assim... eu acho que foi feliz. Tem pessoas que dizem que foi infeliz, mas eu acho que foi muito feliz, porque uma constelação é justamente isso, né? Quando a gente olha para o céu e vê uma constelação, o que é? É uma reunião de pequenas partes que formam um todo, né? E esse todo acaba sendo, na verdade, a própria parte, né? E o que a gente fala é que quando uma das partes é retirada ou excluída, aquela constelação já não é mais aquela constelação, né? Então, quando uma das partes sai, o resto dos membros sentem falta e algo vai acontecer ali que vai chamar atenção para aquele vazio que se cria. Pelo menos aquela constelação não será mais aquela constelação, né? Certo. Então, e esse é um dos primeiros fundamentos do Bert Hellinger, que é o pertencimento. Então, uma das primeiras ordens que ele chama. Por que ordens? Porque são princípios que, quando estão desordenados, levam a desordem dos relacionamentos ou a desarmonia dos relacionamentos. Em alemão, a constelação familiar, ele leva o nome de Familienstellen, que significa o quê? Reposicionamento familiar. O que se procura com isso, né? Então, observar os sistemas dos quais nós viemos, da nossa árvore genealógica, do nosso sistema familiar, né? E reconhecer ali que se não fosse aquele homem ou aquela mulher, eu não existiria. Ou seja, se não fosse aquele homem que é meu pai, se não fosse aquela mãe biológica, eu não existiria. Simples assim. Ponto. Posso discutir isso? Não é indiscutível. Se é não fosse indiscutível, aquele homem, certo? aquela mulher, exato, então, perfeito. ponto. Se eu tenho que amar este homem, essa mulher, se eu tenho que concordar com este homem, com essa mulher, se eu tenho que aprovar o que eles fizeram, não. Tá. Eles, como adultos, sabiam da vida deles. Eu, como adulto, faço a minha parte. Ah, mas muitas vezes esse homem e essa mulher fizeram muito mal a uma criança. De fato. E é isso que a gente vê nos presídios. Ah, sim. Né? Então, como que a gente trabalha esse pertencimento para que não haja uma desordem na vida futura dessa pessoa? Enquanto mais ela nega este homem e essa mulher como parte, metade de cada um, mais questões de desarmonia ele vai ter lá na frente. Porque é como se ele não tivesse força suficiente para ir para a vida ou para ter sucesso. Tá. Então, integrando esse pertencimento dentro de si, então, o que eu costumo falar para os presos? Como que a gente ensina eles lá nesse projeto, né? Então, o projeto nos presídios, que eu desenvolvo já há mais de 4 anos, se chama Projeto Justiça Sistêmica, e visa justamente compartilhar com eles esse caminho, essa filosofia de vida, né? Que trata, então, num primeiro plano, de a gente identificar essas ordens e verificar quais delas estão em desordens que os levou à criminalidade. Tá. Tá? Então,
essa primeira ordem, que é o pertencimento, por exemplo, como que a gente trabalha? Como é que é na prática isso? Então, eles entendem o que é o pertencimento, ou seja, é uma lei, é uma ordem que eu não posso discutir ela. Que é essa. É assim, Perfeito. né? Se eu vou concordar, se eu gostei, se eu não gostei, isso aí é outra história, né? O fato é que o que Bert Hellinger foi, então, que ele consolidou esses princípios, ele concluiu que através dos seus 70 anos de vida fazendo terapia grupal, porque ele saiu do campo de concentração da Segunda Guerra, ele fugiu, né, naquela época. Inclusive, essa é uma primeira, só um pequeno à parte, né? As pessoas muitas vezes julgam, como eu falei, do que não sabem, né? Hellinger, naquela época, eles eram obrigados a ir para a guerra, senão as famílias morriam, né? Então tem mais essa. As pessoas julgam, porque ele foi para a guerra, se ele não fosse, a família morria, ele não tinha escolha. Quando ele consegue fugir da guerra, imagina que ele chega em casa e a mãe dele pergunta o que ele estava fazendo em casa. Imagina o trauma em relação a essa mãe, né? Claro. Ele com 16 aí, 18 anos, né? E então, tanto é que ele fala que ele tomou a mãe, ou seja, ele tentou compreender a mãe até o último dia da vida dele. Olha só. Né? Então, é um processo isso também, difícil, não é que seja Sim. mágica, mas digamos que a gente vai avançando e quanto mais a gente avança, mais os nossos caminhos vão se abrindo. Mais leve fica. Tá, e eu preciso fazer as pazes com essas pessoas, Não, por exemplo? é as pazes dentro de você. Isso, né? entendi. Não significa que você tem que pedir, conversar ou falar. Você tem que simplesmente integrar esse homem e essa mulher com parte de você. E dali buscar força. Então, como que você olha para eles? Digamos que for uma criança. Então, a gente faz muito esse trabalho com os presos. Eles, por exemplo, imaginando que eles sejam crianças. Não é que eu vou fazer isso com uma criança. Tá, isso é sim. outra distorção, né? Então, a gente vai trabalhar com adultos a sua criança. Perfeito. Né? Então, como que aquela criança olha para aquela situação? Né? Do abandono, de não ter conhecido, de ter sido abandonado, de ter sido abusado, de ter sido agredido, né? Ok, você é meu pai e eu sou o seu filho. Você é a minha mãe e eu sou o seu filho. Conhecidos ou não, falecidos ou não. E eu sou grato pela vida. Ponto. Você fez falta. Você realmente fez falta. Isso foi muito pesado para mim. Eu era só uma criança. Mas essa responsabilidade eu deixo com você. E agora eu sigo para a vida. Com a minha responsabilidade com o que é meu. Então, qual é o processo interno? Você deixa com os adultos, dentro da sua complexidade, você deixa com o seu pai, com a sua mãe, ou com aquela mulher, com aquele homem, que eram casados ou não, né? O que é deles? Não traz contigo. A razão que eles se envolveram é deles como adultos. Assim como é que você vai se envolver com a sua companheira, o seu companheiro, é sua. E não diz mais respeito a ninguém. E você, como adulto, também assume as suas consequências. Eu vi que você se emocionou agora, né? Eu ia te perguntar sobre o que as pessoas choram quando choram. Porque assim, é difícil. É, porque isso toca em você. Exatamente. Ó, tô toda arrepiada aqui, né? Então, a gente tá constelando aqui, é uma forma. Então, tu sabe o que tu tá falando e eu tô... E como você se sente quando você faz isso? Qual é... Só um sentimento, se você pudesse me dizer um sentimento de você ter se imaginado fazendo esse processo aqui que eu fiz agora. Então, eu ia te perguntar se eles choram. Um sentimento. Um sentimento, tá. Me traduz isso em um sentimento. Quando você disse, eu deixo isso com vocês. Um sentimento, eu vou te dizer que eu sinto um pouco de raiva e medo junto. E quando você devolve para eles o que é deles? É como se eu tivesse tirando um peso que eu não deveria carregar. Sei lá, uma pedra que não é minha. Essa a sensação? Essa é a sensação. É verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Então fique com ela. Só com ela. Ela é a única coisa que é verdade, verdade aí. Pô, tu vai me fazer chorar aqui, putz. Cara, pesado. E fica leve, né? Fica leve ou fica pesado? Não fica leve. Pesado é a gente parar, porque a gente não para pensar. Mas, então, desde Freud, Jung, Reich, todos eles diziam,
Você só desperta para aquilo que você olha. Você só transforma aquilo que você olha. Aquilo que você se apropria. Enquanto você não se apropriar da dor, enquanto você não voltar na dor e não for conduzido a essa liberação, você vai carregar. Ela fica, Freud chamava isso de recalque, né? Ficam sentimentos recalcados. Tem outras linguagens, claro, hoje na psicanálise moderna, como, né, fazer isso. Eu faço pós-graduação em psicanálise também, está muito interessante, porque eu vejo que toda a teoria de Hellinger, na verdade, toda a filosofia, ele não gostava de falar em teoria, mas teoria o que é? Na verdade, teoria são paradigmas científicos. O que é isso? É a repetição de padrões que se identificam ao longo dos anos, né? Das décadas. Então, é isso que acontecia. É uma teoria, muito mais que só uma filosofia. É uma teoria também, né? E é ciência hoje, porque a gente já tem os mapas de evidências da constelação familiar que demonstram a evidência científica, né, do processo. Então, só aquilo que você vê, Jung já dizia isso, né? Enquanto você não se apropriar daquilo que te assusta, isso vai continuar na tua vida e você vai chamar isso de destino. Então, é preciso olhar para as dores, né? E realmente conseguir fazer o fechamento. A professora Lúcia Helena Galvão, que para mim hoje é a maior filósofa, que eu adoro, né, as aulas dela, eu gosto muito quando ela fala assim, a gente precisa acertar as contas com o passado. A gente precisa fechar as contas com o passado, para daí seguir para a vida. Né? E essa é a máxima dos filósofos, todos de Platão, né, do estoicismo, né? É você fecha as contas com o passado, resolve aquilo lá. E por que é tão difícil? Porque é traumático, porque para uma criança aquilo era demais, era muito pesado. Então, para a criança realmente é muito pesado. Né? E o que acontece? A nossa mente, que mente, ela vai no decorrer das décadas, ela vai ainda... É como se começasse a colar nela outros e outros fatores e aquele gatilho, ele acaba se amplificando na vida adulta. E muitas vezes a gente acaba reagindo a situações que a gente não sabe por quê, mas na verdade a causa está lá atrás. Eu não quero repetir aquela dor. Né? Só quando você olha aquela dor, você se posiciona naquele lugar, posiciona no seu lugar de filho e você deixa os pais com o lugar deles e você vem pro seu lugar, né? A partir de agora você é um adulto que você está livre daquele peso que antes você nem sabia que você carregava, porque de fato era demais para uma criança estar naquele lugar. Quantas crianças? Eu fui uma menina que sempre foi sobrecarregada, né? Como se fosse mãe da minha mãe ou cuidar dos meus irmãos, por toda uma questão familiar que nós tínhamos e ok, né? Era o que podia ser naquele momento. Hoje eu entendo. Mas como é difícil, como você diz, você ir descascando essa cebola e se apropriando de quem você verdadeiramente é, da tua essência. Porque a tua essência está encoberto por aquela cebola de traumas, de incapacidades, de impossibilidades, de não merecimento. Se meu pai e minha mãe não gostavam de mim, então eu não posso ser nada. Porque o Freud já dizia, os filhos vão sempre buscar o amor daquela mãe. É quase que algo, é muito mais do que sistêmico, né? É algo muito poderoso esse vínculo. Por isso que Hellinger chamou a primeira ordem de pertencimento. Porque esse vínculo da vida é tão forte que parece que a gente está com o cordão umbilical grudado a vida inteira. Você nega aquele pai, você nega aquela mãe, você se separa daquilo e não quer mais voltar lá. E aquilo está sempre te mostrando ali na frente. É como se fosse um alerta. Cada situação, você vai ter um companheiro, uma companheira, um colega de trabalho que te leva aquele mesmo sentimento de lá, né? De abandono, de não reconhecimento. Acho que eu não vou conseguir fazer. Esse episódio tá demais pra mim. Nossa, mãe. Então, na verdade, a grande maioria das pessoas não são o que deveriam ser de verdade. Por conta dessa casca toda que carregam. Mas o lindo é isso, saber que é possível, né? E é isso que os presos nos contam, depois que eles passam por 12 módulos, né? Tá explodindo tanta coisa dentro da minha cabeça que tu não faz ideia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É lindo isso, esse processo, né? De abertura. Esse é o despertar da consciência que a gente trata na ciência quântica. Esse é o despertar que faz com que você chegue no teu propósito. Meu Deus do céu, Lisandra. Eu não sei o que está acontecendo dentro da minha cabeça agora. Eu quase chorei. Meu Deus do céu. A constelação, tu disse que é uma ciência, né? Humana ou exata? Ela é uma ciência metafísica. Ela não é nem humana, nem exata. Ela é uma ciência de infinitas possibilidades, né? Através de fenômenos
e não se você falar uma ciência humana, você está falando da clínica, né? Por exemplo, nós temos pesquisa clínica, que ela vai lidar com mensurações humanas, aí sim, né? Medições humanas. Então, por exemplo, eu vou fazer medições de sangue, de eletroencefalograma, de condições de saúde, com base em parâmetros de medidas, né? Se eu tenho 100 de glicose, é porque eu estou acima. Se eu tenho tantos batimentos cardíacos, então isso é uma ciência humana, é uma ciência clínica, né? A exata, ela depende de equações matemáticas. Uma equação tem que dar um resultado X, né? Sim. Só que aqui eu não tenho tempo e espaço, eu não tenho massa nesse não tem lugar, matéria, tá. eu não tenho matéria. Sim. Então, ela é uma ciência da metafísica, Tá, né? entendi. Do que está fora da matéria. Tá. Mas... Onde a ciência quântica se encontra com a constelação familiar? Justamente na parte fenomenológica, porque na constelação familiar, isso que você trouxe agora, nossa, eu estou sentindo isso. Sim. Ou seja, eu visualizei uma certa situação e eu senti isso. O que fenômeno é esse? Isso é matéria? Sentir não é matéria. Não. Né? Emoção não é matéria. Então, na ciência quântica... Mas existe, né? Então, na ciência... então, Isso é importante a que maior se prova da diga. existência é Exatamente. essa. Te baratinou, te tirou do eixo, porque onde é que eu tô? Né? Então, o que acontece? A gente não foi criado e acostumado a olhar para dentro, olhar para o sentir e dar significado para isso. Né? A gente é acostumado a rotular. A gente é acostumado a conceituar, mas não significar. O significado, ele tem um sentido de valor. Então, quando você agradece esse homem, essa mulher pela vida, você está dando um significado para esse homem, essa mulher. E não rotulando como uma homem, uma mulher, uma pessoa que fez... Não. Né? E assim, como diz nosso mestre, né, o Amit Goswami, não existe produção de célula em laboratório. Até hoje. Talvez vá existir. Não demore muito, né? Eles já mapearam toda a célula. Então, não pode ser que exista, né? Mas o que dá vida, o que dá intuição para essa célula? O que faz com que ela se mova para a vida? Como é que as células, por exemplo, elas sabem dizer que essa água aqui é algo que pode nutrir elas e que esse agrotóxico é algo de onde elas têm que fugir? Esse instinto da sobrevivência vem da onde? Né? Então, até hoje não conseguiram fabricar uma célula do nada em laboratório. Né? Então, essa origem da vida, que é esse fenômeno que ainda não se explica, né? E que está ligado justamente com os nossos sentimentos, que não são matéria, né? Que é o maior mistério da humanidade. Por isso que se diz que a vida é o amor, é o maior amor que tem. Ou seja, esse homem e essa mulher, em algum momento, terem sido instrumentos dessa vida que é digno de graça, de agradecer, né? Sim. Então, é isso, eu sou grato pela vida, por esse mistério que veio através de vocês. Saiu esses dias, eu estava vendo, né, no Instagram, são 400 trilhões de espermatozoides, parece, que brigam para ver qual que vai conseguir, né? Sim. Trilhões, 400 trilhões. Gente, nós somos um milagre da vida, né? Que veio através desse homem e dessa mulher. Já na concepção. Tem um livrinho do nosso professor, que eu sempre cito ele, do Renato Bertatti, que ele acompanhou Hellinger durante toda a vida dele, que é sobre adoção, né? Então, ele fala lá, como amar alguém que me abandonou, que eu não conheci, e aí fica aquele dilema, amo os pais biológicos, amo os pais adotivos, Sim. como é que é isso, né? Não, você não tem que amar. Afeto vem da convivência, então tá tudo certo. Não se culpe por não conseguir dizer eu amo você, minha mãe e meu pai, né? Sim. O que você tem que ser, sim, é grato pela vida e dizer, esse homem, essa mulher, obrigada pela vida. Olha isso. Pronto, é isso, o pertencimento é sobre isso. E nesse momento, isso vale para todos os membros do seu sistema. Então, porque um matou, porque um era trapaceiro, porque o outro... Gente, deixa ele ser o que ele tem que ser. Né? Você não é ninguém para julgar o que ele decidiu ou as consequências ou o emaranhado em que ele estava envolvido, porque esse vínculo do pertencimento é tão forte, Coutinho, que leva a gente a repetir esses padrões que a gente nega. Por amor. Verdade. E esse amor é o que a gente chama de amor cego, que é a lealdade invisível. Então, a gente repete por amor, sabe por quê? Como que eu vou negar esse homem que me deu a vida, que foi o autor desse mistério? E aí, inconscientemente, eu repito é uma forma de eu dizer para ele, olha para mim, meu pai, olha como eu sou igual a você. Eu vim daqui.
E aí você vai lá e repete. Eu tenho N casos de presos que... Doutor, agora eu sei. Eu disse... E nós temos 3 dinâmicas sistêmicas que aparecem aqui. Eu como tu, meu pai e minha mãe. Eu por ti, meu pai e minha mãe. E eu te sigo até na morte. Eu disse eu por ti, meu pai. Eu fiz exatamente como meu pai faria. E hoje eu tô arrependido e eu vejo que ele estava errado. Né? E quando a gente olha para isso e toma consciência disso, pronto. A gente consegue parar de... Muitas vezes basta tomar consciência. Olha só. Esse é o colapso onda-partícula, sabia? Que é o poder do observador. Já ouviu falar no experimento da dupla fenda? Eu vi no teu Instagram, eu vi alguma coisa. Mas tu pode... A ciência comprova Isso. que, na verdade, o efeito onda-partícula, ou seja, a matéria só existe porque existe a mente humana que observa. Isso. E esse é o efeito do observador. A mesma coisa acontece com relação... O que está fora está dentro, isso está na Bíblia. O que está fora está dentro, o que está acima está abaixo. A mesma coisa acontece para a tua vida. Ou seja, aquilo que você observa, você já está atuando sobre aquilo fenomenologicamente. Por isso que a constelação, muitas vezes as pessoas não entendem. Parece que não aconteceu nada, eu não entendi nada, não achei que não deu nada. Daqui a 2, 3 meses começa a acontecer as coisas, começa a mudar, a pessoa começa a ter insight. Porque isso já... O simples fato da observação colapsa algo no mundo fenomenológico. Tá, eu até peguei isso aqui, que isso a realidade só existe quando alguém olha para ela. Exatamente. Esse Isso é física. Isso é física clássica. Né? Que depois se chamou de quântica, por quê? Porque estavam examinando um fóton de luz, né? E como ele se comportava. Dependendo do experimento em que não havia ninguém observando, ele se comportava numa placa luminosa atrás como fosse onda. Mas como assim que um fóton de luz, em tese um fóton é um elétron, ele é matéria, como que um fóton está se comportando como onda? Ou seja, atrás da placa ele está fazendo várias ondas, né? Como que um é vário? Onde é que está acontecendo? Quando eles colocam o medidor Geiger para observar ali, para fazer a contagem, ele começa a atuar como partícula. É como se o elétron tivesse sabendo que está sendo observado. Olha isso. E quando ele é observado, ele tem que ser partícula, porque ele tem que fazer a matéria. Mas da onde essa obra? Quem constrói tudo isso? Quem determina que esses princípios reajam assim? A grande consciência. O que é a grande consciência? É o que a gente estuda na ciência quântica. Somos todos nós. A grande consciência é cada um de nós tendo uma experiência na matéria. Que legal isso. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o universo das múltiplas possibilidades. Seriam todas as escolhas que eu posso fazer em um determinado momento da minha vida? Para qualquer coisa. A cada momento, por exemplo, eu estou escolhendo beber água agora. Poderia estar escolhendo outra coisa, ou outra coisa, ou outra coisa. Na verdade, escolher beber água é algo automático que está ligado à nossa fisiologia. Sim, eu estou com sede, sim, tomar. mas eu digo assim, como exemplo, mas sei lá, decidi viajar para tal lugar do que para tal, decidi estudar do que beber durante a noite. Inclusive, quando tu tem dúvida do que fazer, por exemplo, eu vou para Paris ou eu vou para Passo Fundo, vai lá no meu conterrâneo lá, né? E tem um determinado momento da tua vida que tu quer saber se aquele momento seria mais propício para tal coisa, faz um movimento sistêmico ali, coloca uns 2 papeizinhos, são âncoras que a gente chama, toma uma metaposição que é fora delas e se coloca em cima de cada uma, sem saber, mistura esses papéis, né? Sem saber, você se coloca em cima de cada um e sente a sensação. Todo o processo da constelação é com base na sensação, na percepção sensorial. Não é nada de razão. A gente aprende a teoria, claro, porque é uma vida de Hellinger estudando, que tem base toda na psicanálise. Hoje, estudando com mais atenção Freud e os psicanalistas de escola, de história, a gente vê lá que o paradigma sistêmico, né, que ele atuou, todo ele é da psicanálise secular, né? Então não é nada que ele criou do nada, não. Ele apenas teve a genialidade, sim, de consolidar isso, como eu estava contando, em 3 grandes ordens: pertencimento, hierarquia ou precedência e equilíbrio. Vamos lá. A realidade só existe quando alguém olha para ela.
eu só consigo tomar a melhor decisão ou escolher a melhor possibilidade dessas múltiplas se eu tiver olhando para a realidade de verdade. Intencionando, você coloca uma intenção. Porque muitas vezes, então, é meio que... às vezes eu posso errar na escolha, mesmo que eu jamais saiba que eu errei. Eu não sei se é isso. Você está deixando os outros escolher, na verdade. Você está indo na onda. Isso. Na esse onda é o ponto. desse campo informacional que tem infinitas ondas aí, né? E você está indo numa... Se você não decide, se você não intenciona, você vai na onda da galera. Você é conduzido daí pelo que mais acontece. Como a cada 5 pensamentos, 4 são negativos, a maior chance, se você não intencionar concentrar, é dar errado. Tá. Porque você só está entrando nessa onda que é a onda da humanidade. Tá. Quando a gente olha, então, quando eu consigo entrar num estágio que eu consigo, então, olhar a realidade... Como você quer criar ela. Aí eu cocrio. Exato. Aí eu faço parte da criação daquela nova realidade. O que a gente chama na ciência Isso. quântica é o processo criativo quântico. Ele tem um passo a passo, Tá. né? Que a gente segue ele para fazer essa cocriação quântica, então. E fazendo esse trabalho repetido, né? Tá. Daqui a pouco você começa a internalizar aquilo e fazer aquilo no teu dia a dia e vira prática diária, né? Você Tá. já não tem mais. Eu Acaba vou sendo muito... Eu vou te contar uma historinha minha rápida, tá? Eu li O Segredo. Eu tinha uns 18 anos, eu acho. Que também tem No muito a ver com auge, isso. né? No auge, né? Eu tenho 47. O auge do então, sei lá, segredo, né? Foi o auge 30 do anos, segredo, né? E é um pouco disso, né? Porque ali diz que se tu quer alguma coisa com muito afinco, com muita vontade, e entender que aquilo é verdade, que tu já tá ali, tu chega. Eu li isso quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu venho de uma realidade material bem difícil. Eu sou nascido e criado na Coab Rubem Berta. Tu deve conhecer, tu é de Porto Alegre. Não, eu sou de Passo Fundo, mas Tá, mas tu nós sabe onde é temos ali, também. né? Tá. Sim. E aí eu sempre gostei de ler muito, assim. Desde, sei lá, meu 2º grau, eu pegava livros para ler porque eu gostava de ler. E nessas leituras eu conseguia sair daquela realidade e conhecer uma nova realidade que eu não conhecia. Então, através dos livros, Claro. tá? E aí chegou O Segredo para mim. E eu apliquei por muito tempo aquela metodologia que estava ali. E eu vou te perguntar, será que foi isso que fez com que eu conseguisse subverter a ordem que estava posta ali para mim? Segundo a neurociência, né, e já todas as pesquisas que tem, o cérebro não distingue entre pensamento e realidade, entre imaginação e realidade, né? Então, aquilo que você passa a dirigir a sua atenção ou a sua imaginação, que você fazia naquele momento, né, era um processo de imaginação com sensação de sentir-se já, né? Então, na verdade, é a sensação, é o sentir, é o significado daquele propósito que vai estar ali, né? Que vai fazer com que é como se o teu inconsciente recebesse aquilo como verdade, através da sensação. Porque são as sensações, os sentimentos que tem o maior poder de causar esses imprints, ou essa modificação do campo, né? Tanto é que os traumas que a gente traz de toda a nossa ancestralidade, eles são muito difíceis justamente de serem suplantados, porque tem essa impressão, esse registro num campo informacional que está muito latente ainda. Então, o que a gente tem que fazer para que esses registros comecem a ficar mais atenuados, né? Tá. Como que, por exemplo, se eu pegar esse copo, né, e colocar aqui uma colher de terra, e eu vou dizer, eu vou mexer bem, tá? Agora tira, Coutinho, essa terra aqui de dentro. Você vai dizer, bom, vai começar a tirar de colherinha, Sim. né? Tu vai ficar um dia tirando de colherinha, a água ainda vai ser turva. Agora, se eu te disser assim, faz uma experiência, joga esse resto de água aqui, o que acontece? A água é pesada, a terra é pesada, ela vai para fora e você vai com terra limpa. Ou seja, é a mesma metáfora. Se você
pegar esses sentimentos ruins, né? O que a gente chama em ciência quântica são circuitos cerebrais emocionais negativos, tá? Que na verdade não estão no cérebro, estão imprintados no teu campo informacional. Tá. O que acontece? Se tu colocar mais circuitos emocionais cerebrais positivos, você vai, né, fazendo essa inversão de polaridades, porque desde Hermes Trismegisto, e para mim é o maior achado, assim, na verdade não se tem referências, né, em manuscritos sobre quem foi, mas o fato é que existe esse escrito, que uma das leis universais é a lei da polaridade, né? Ou seja, existe o mais e o menos, o positivo e o negativo, a frequência positiva e negativa. Então isso não é clichê, é assim que o universo estabiliza, através dessa dualidade que vai se compensando, né? Então, como que a gente faz para compensar esses 4 pensamentos positivos entre os 5 que a gente tem a cada momento? É mudando essa realidade dos 4 e tentando transformar esses 4 em 4 positivos. Para isso, é disciplina de pensamento. Mas se você conseguir colocar o teu sentimento junto, que se dá através de um processo de imaginação, de uma forma muito mais fácil, você vai começar a imprintar, que a gente chama, ou seja, é como se assim, se você vem me falar, Elisandra, como o dia tá cansativo, nossa, isso já nem faz parte mais do meu vocabulário, sabe? Sim. Ou se assim, não, isso é impossível. Quê? Não, pra mim é tudo um desafio, tudo é uma forma de eu tentar achar outro caminho, sabe? Então, tu vai, é como se tu desse realmente uma guinada nisso. Teve um preso lá no sistema semiaberto que disse assim, pois é, doutora, depois que a gente vê, isso não tem mais como desver, né? Ou seja, ele fica trabalhando esses conceitos, né, o tempo todo, que aquilo acaba sendo a realidade. Então, a minha realidade não é mais uma realidade que não pode, não consigo, é difícil. Tá. Né? Sim, sim. Não, qual é o jeito que eu dou para fazer isso diferente, né? Muda o mindset. Tu muda a mentalidade. Entendi. O objetivo é isso, é tu mudar a mentalidade, a forma. A minha professora da primeira formação que eu fiz em constelação familiar, a Cornélia Bonenkamp, é uma alemã, né? E ela dizia, a questão é que as pessoas, ela repetia muitas vezes essa palavra, secretária eletrônica, sai da secretária eletrônica. Porque a secretária está falando sempre a mesma coisa, né? Sim, perfeito. Então, tu tem que sair da secretária eletrônica, né? Tu tem que entrar no que a gente chama, na ciência quântica, de processo criativo quântico. Tu tem que entrar na criatividade, na inteligência criativa, né? Que não é aquela inteligência das ciências exatas do QI, é uma inteligência emocional criativa. Então, você salta de um QI, né, que pode ser mediano e tal, mas você vai ter um nível de inteligência emocional criativa, né? Ou seja, para a criação da tua realidade. E na ciência quântica, como isso tudo é uma criação da consciência e a grande consciência, o objetivo dela como propósito é a felicidade, porque a grande consciência pode tudo, cria tudo que é, e criou tudo que é, e é a base da existência, então o objetivo é a felicidade. Então, o que a gente tem que fazer para atingir esse grau de felicidade? A gente precisa, dentro de um mecanismo de evolução que a humanidade teve até chegar até hoje, como eu posso avançar mais rápido para essa finalidade a partir desse mindset da humanidade que vem até agora. Então, assim, eu posso ficar triste? Posso. Eu posso ficar deprimido? Claro que posso. Devo entrar na dor? Devo, tá. Mas por quanto tempo? Quanto tempo eu fico ali? E a professora Lúcia Helena Galvão, para ver como que o estoicismo e todos os filósofos da antiguidade já nos deram todas as lições. A professora Lúcia diz, se eu ficar na cama de manhã todo dia, eu fico pensando, quantas pessoas eu posso estar deixando de ajudar com o mais que eu sei, com o mais que eu conheço? Eu posso estar saindo na rua ali, dar um bom dia pro lixeiro, pro porteiro, e tornar a vida daquela pessoa, dela, poxa, olha só, a juíza, o Coutinho passou e me deu bom dia hoje. Sim. O que mais os presos dizem é isso. Uma juíza, um psicólogo aqui acreditando em nós. Então, não é nem... Nossa, vem aqui nos ensinar. E a gente sempre diz que a gente está lá para compartilhar um conhecimento que nos fez bem, né? Quem quer, sim, aceita. Quem não quer, tá tudo certo também. Que legal. Né? E, fora isso, a gente entrega as ferramentas e deixa com eles a responsabilidade deles. Pronto, sim. É sobre isso. Eu faço a minha parte. O que eles vão fazer com isso? Bom, eu não tenho controle nem sobre a minha vida no total. Então, você faz o que você quiser.
né? Mas eu estou aqui acreditando sim que você pode ter outras escolhas. Sempre cada um com a sua responsabilidade. E hoje, de manhã, de novo, perguntei, junto com o consultor do Prêmio Novarnia, quantos de vocês aqui da galeria de facções, que são 45 na cela, quantos de vocês têm filhos? Todos levantaram a mão. E a pergunta que eu faço é, quem quer ver os filhos aqui? Ninguém quer. Não, meu filho não vem. Meu filho vem sim, ele vai vir. Se você não mudar o padrão, se você não der o primeiro passo para acabar com o padrão, seu filho vai acabar aqui. Né? Então, ou você vai ter que ensinar isso para ele. E, quiçá, se ele sair da lealdade, do amor cego em relação ao pai, ele talvez não vá, mas senão ele vai. Então, quando eles conseguem enxergar isso, porque eles veem através do que aconteceu com eles, ou seja, não é uma teoria, não é uma ficção, é uma identificação, uma constatação. Aí ele vai dizer, eles olham pra gente assim. Sabe? O que eles falaram hoje é isso, é vocês vêm aqui, vocês acreditam em nós. Claro, eu não estou falando em psicopatas, eu não estou falando em presos que estão numa situação de realmente de debilidade fisiológica. Sim. Bom, aí neural, eu não, sabe? Sim, Então, sim, a gente tá falando. muito embora haja também, eu não trabalhei, por isso eu só posso falar do lugar que eu conheço, né? Sim. Eu não posso falar porque eu nunca trabalhei com pessoas nessa situação. Muito embora haja relatos que mesmo pessoas nessa situação são passíveis de reversão, através de trabalho terapêutico sistêmico e outros trabalhos, não, digamos, junto, claro, com a medicina convencional, mas com tratamentos de medicina tradicional, complementar e integrativa, que é onde se insere a constelação. A constelação, fazendo então um parêntese, ela é uma prática complementar integrativa de saúde por portaria do Ministério da Saúde. Ela está integrada desde 2018 entre as 29 PICs que nós temos, que são práticas integrativas e complementares de saúde. E agora, no final do ano passado, em dezembro, o CABSIM, que é o Consórcio Brasileiro Acadêmico de Pesquisa das Práticas Integrativas de Saúde, que trabalha em cooperação com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e com a BIREM, que é a Biblioteca Internacional, que gerencia os dados de pesquisa, né, de evidências científicas das práticas integrativas de complementares de saúde. Ele fez um mapa de evidências da constelação. Então, a partir dos 16 mil artigos científicos que eles tiveram acesso, só de trabalho clínico da constelação familiar, veja bem, o trabalho que eu faço é pesquisa empírica. O que é isso? É pesquisa aplicada. Eu vou lá e eu preciso ouvir das pessoas qual é a transformação, qual é o sentimento, como é que eles estão se sentindo deles. Mas ali, os dados que levam para esse mapa de evidências são dados clínicos, ou seja, mensuráveis. Ou seja, é uma pesquisa que é outra, não é que uma valha mais que a outra, mas são nortes de bases de parâmetros distintos, né? Então, o CABSIM, ele toma por base apenas pesquisa clínica. Então, dentro desses 16 mil trabalhos, saíram 8 mil trabalhos, e desses 8 mil trabalhos, 16 que se enquadraram rigorosamente na técnica de pesquisa científica clínica. Sim, sim. E com base nisso, então, eles fizeram um mapa de evidências científicas da capacidade ou do potencial, né, transformador ou para sugerir, né, um bem-estar, né, realmente na saúde física e psíquica das pessoas que tiveram acesso. Então, a gente está muito bem respaldado, digamos assim, pela ciência também. E como todas as práticas que eu te falei no início, né, Coutinho, depende de uma habilitação adequada, de um compromisso, de ética. E isso, assim, vale para todas as profissões. Perfeito. Né? Perfeito. Doutora, então, vamos lá. Eu estou com essa frase ainda na minha cabeça sobre a realidade e tal. Então, quem consegue enxergar essa realidade, que me parece que é o trabalho que a senhora está fazendo nos presídios, fazer com que as pessoas tirem essa casca, essa cebola, para se encontrarem o seu eu mais profundo. Isso. Então, quando eles conseguem olhar, ou nós, né, qualquer um de nós, para essa realidade real, digamos assim. Eles conseguem olhar para quem eu sou. Isso. É só nesse momento que o padrão se quebra.
Porque se tu não olha para essa realidade, fica mais difícil tu quebrar o padrão. São como eu falei, são muitas realidades distintas. Tá. E o legal do trabalho grupal, em grupo, é a identificação. Então, por exemplo, um tem um relato, o outro se identifica e trabalha o seu processo dentro. Que legal. Então, eu acho muito rico essa terapia breve grupal, digamos assim, mais até que individual, sabe? Porque a força do grupo é algo esplêndido. Porque tem mais energia, talvez. Tem uma identificação da humildade, sabe? Todo mundo vai com muita humildade, é um clima de confidencialidade. Que legal. Pô, são 5 facções e eles Sim, convivem imagina, ali, olha só. num lugar em que realmente a palavra é unidade. Aqui nós somos Olha, né? que coisa bonita. E é um vibrando assim com a conquista do outro, sabe? Pô, o cara conseguiu ali, bah, isso mesmo, e tu vê um concordando com o outro, sabe? Então, daí, tipo, é a mesma história, um professor meu lá do curso de psicanálise contando da pesquisa que ele fez com estrangeiros, né, com os haitianos, e às vezes que eles sofriam bullying ou mesmo, né, rechaço, exclusão Sim. aqui de outros trabalhadores em obras, por exemplo. Ele disse, olha aqui, ó, se você cortar, sai sangue igual. Olha só. Olha só. Né? Então, como a sociedade, na verdade, vive um momento de perversidade, né? Eu diria, porque, na verdade, as exclusões que a gente faz, Sim, né? Até sim. por brincadeira, Sim. né? Olha o que causa, o que pode causar, Mas né? aí é no ser consciente humano, né? essa perversidade? Não, claro que não. Na grande maioria das vezes não é. Ela é inconsciente, coletiva. É coletivo. Que loucura. Doutora, então a senhora falou bastante sobre E aí que geram as comunidades traumatizadas, né? Sim, perfeito. A senhora falou bastante, então, sobre o seu trabalho. A gente pode mostrar um pouquinho o que a senhora trouxe para nós? Claro, o que a senhora quer mostrar claro, aí? Aí claro. o Bill põe aí para nós, Bill, por favor. Não, são algumas imagens, né? Assim, Sim, eu acho legal. que o objetivo... Aí a senhora explica para quem... O objetivo eu acho que é mostrar que é uma realidade possível. Quando se oferece a oportunidade certa, né? Nos lugares em que essas pessoas jamais teriam essa oportunidade, né? De ter uma vivência assim, Sim. né? Então, aqui essa apresentação foi entregue, então, ao Prêmio Novari, né? 2025, já é o terceiro ano consecutivo que a gente vai para essa fase de constatação. E passando um pouquinho mais, dá para ver alguns registros aí de fotos que a gente vai apresentando para recordar. O projeto vem desde 2021. Então, nós já trabalhamos com grupos de várias vertentes. Então, mulheres, né? Pode ir passando aqui, ó. Tem um grupo de mulheres do Madre Pelletier, que é a primeira penitenciária estadual do Brasil, feminina. Aí foram 27, aí já é o dia da formatura delas, elas recebem um certificado, porque conta a remissão, sim, são as horas que legal. elas estudaram, né? Sim. Então, isso vai servir depois para elas. Não conta muito mas, assim, eu acho que é um reconhecimento e é um curso que elas fizeram e acho que isso agrega muito também para elas quando saírem, né? Pode ir passando ali. Aqui, então, tem o grupo transgênero lá na PEC, né? Que legal. São mulheres trans, que foi um grupo, assim, muito, muito especial, assim. Eu poderia dizer que quando o secretário da Segurança Pública me fez esse convite para atuar com esse grupo, né? Ele disse, olha, doutora, eu quero que a senhora vá ali, porque elas são a exclusão da exclusão, né? E de fato, né? Os destinos são os mais difíceis possíveis, né? Realmente caso assim de minha mãe me deixou na lixeira, minha avó me pegou e o pai nem sabe quem, né, jamais sobre quem fosse, então começa assim, né, uma situação assim de abstinência realmente por uso de drogas e todo tipo de substância, né, entorpecente, alucinógena. Então ali elas realmente se colocam num lugar de escuta, né? Foi um trabalho bem difícil, assim, mais desafiador que eu tive até hoje, justamente pela condição de abstinência, né? Ou seja, até a concentração para fazer uma meditação e tal. Uma delas, né, eu dizia que não conseguia ficar parada, né? Que ela não conseguia, tinha vontade de sair correndo, né? E com o decorrer do tempo ela foi achando bom e foi ficando e depois se tornou a líder. Pode passar. Olha só. Aqui é um grupo de Guaíba, das presas provisórias da Penitenciária Estadual de Guaíba, que nós estávamos em número bem maior, né? Ali atrás a Luciane Chaum, que é a consteladora que também trabalha com a gente no projeto. Esse foi um grupo muito rico também, tem depoimentos assim das próprias agentes, né, que
penitenciária durante o projeto ficou bem mais calmo, bem mais tranquilo. Elas mesmo comentavam, as agentes penitenciárias estão bem mais tranquilas, estão até brincando com a gente agora. Então muda tudo isso que a gente diz, muda o que? A ressonância mórfica, né? Legal. Lá no Madre Pelletier, aquele que a gente passou agora falando em ressonância, me lembrei que na época foi algo assim muito encantador, porque a gente estava também com o examinador do Prêmio Novari lá na época, esse grupo, e aqui elas são 400 presas aproximadamente nesse estabelecimento, né? E essa galeria Delta era mais problemática, então foi um pedido da própria direção que a gente trabalhasse com esse grupo, né? Sempre é assim, a gente sempre chega por último ali, então na ordem da precedência ou hierarquia, a direção é que dá, enfim, que diz o que quer que a gente faça. Sim. Recebe o projeto, mas nós ficamos à disposição daquela direção, né? E das possibilidades que ali a gente encontra também. Então, ela relatou para o examinador do Prêmio Novari que não sabia o que tinha acontecido, mas depois que o projeto iniciou, eles não tinham mais apreendido drogas nem celulares nas visitas. Olha só. O que é isso? O grupo tinha 27 mulheres, certo? Sim. Isso que a gente chama de ressonância mórfica. Ou seja, é o que emana dali e atingiu famílias de 400 presas, né? Passar mais lá no finzinho, só para a gente não se demorar muito aqui, mas aí tem o material da pesquisa. Depois eu vou dar uma olhada, da pesquisa científica. Ali é o certificado de uma premiação que eu obtive ano passado no Congresso em Natal, justamente pela pesquisa, né? Então aqui estão os dados da pesquisa. Olha aqui, ó. Pode voltar aqui? Então, aqui a gente tem assim, um índice de aproveitamento. Essa pesquisa... Nossa, é gigante. A gente abordou aqui 5 grupos apenas. Nós já temos 23 grupos, mais de 600 presos. Mas aqui era um grupo de 5 grupos de homens, mulheres e transgênero. E olhem só o índice de aproveitamento, né? De 86%. Perfeito. Que é o índice de satisfação, digamos assim. Sim, que é o relato relato deles, né? Pode passar, que é uma estimativa da frequência, só que eu fiz, mas pode passar. Aqui então o grupo ali da PEG, que é a Galeria de Trabalhadores, e ali onde estão as grades, então, que são as facções. A gente sempre procura, vocês viram, a gente procura trabalhar em ambientes sem grades, né? Sim. Mas dependendo da casa prisional, as regras são deles. Sim, então, por exemplo, alguns grupos, eles determinam que seja assim, aí a gente tem que aceitar, né? E eles sabem disso, que são normas da casa. Sim. E que pra gente estar lá, então, para eles também é muito, digamos assim, ok, não, a gente quer fazer, a gente sabe que é ali mas em cima a gente está fazendo o encerramento, né? Que o Bauer, que é o psicólogo, né, que está conosco também desde da primeira turma, então ele facilita algumas turmas, e aqui especialmente nas facções, foi um convite que eu fiz por ele, especialmente por essa questão da identificação do masculino, que era importante, da identidade, né? Então, tudo é feito fenomenologicamente, né? Tudo é pensado fenomenologicamente, tudo é feito... a intuição é um dos passos, né, da formação do constelador, a gente se colocar nesse lugar da intuição, que é o lugar onde a gente recebe os insights, né? Então, aqui está o pessoal do semiaberto, mais aqui embaixo. Aqui é a entrada, então, ó, Caminhos da Luz. Então, Caminhos da Luz é lá atrás, aquela portinha que é onde ficam os trabalhadores, né, da PEG. Então, lá é a sala de aula deles. E aqui, onde tem essa grade, é aquela sala de aula ali da grade, que daí são as facções. Então, são 5 facções, né, que se reúnem para esse trabalho. E ali não há distinção. Olha que né, legal. entre eles. E o final, a gente faz sempre com a frase, né, porque... É o nosso lema, enquanto consteladores, que nós escolhemos a vida, independente de quem seja. Então, a frase é: eu escolho a vida, eu escolho viver. E isso faz parte do processo de resgate de autoestima, da escolha de fazer outras escolhas de vida. E escolher viver, mas viver de verdade. Né? Que Hellinger sempre nos ensinou que a gente só tem 2 caminhos na vida. Ou a gente escolhe para a vida, ou a gente escolhe para a morte. Qualquer escolha, ou ela nos leva para a vida ou para a morte. Olha só. E aí a gente escolhe. Aqui foi também um dia em que a gente fez um registro com eles. A Brigada Militar lá nos acompanha e dá maior apoio lá. Aqui é o grupo da APAC, que é uma outra forma, né? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Então, eles têm uma outra forma de tratamento penal que é modelo no Brasil inteiro. Todos eles já estão aqui. A gente já está na 8ª turma, já é
Ó, aqui é o dia da formatura. Que legal. Aqui a gente não precisa ocultar, né, os Sim. rótulos, porque a própria PAC, eles têm um perfil que é aberto, inclusive quem quiser pode visitar lá, eles têm trabalhos lindos, eles fazem questão de serviços, de ver a evolução que eles têm. Então, eles têm um Instagram que é aberto, aqui já não, a gente Sim. precisa, então, né, observar a Lei Geral de Proteção de Claro, Dados, sim. que a gente oculta. E é sobre isso, gente, né? Olha lá, estive preso e foste me ver. Né? Olha Então, que eles legal. têm essa ideia de serem muito gratos, né, a quem tem esses movimentos, né? A senhora falou da frase, né? que Eu é- escolho a vida, eu a gente escolho pode viver. botar o videozinho que a senhora Vamos passou ver o vídeo? se Dá não para sei colocar se vai... só para Aqui Erechim, as mulheres, Erechim. mulheres presas de Erechim. E a pesquisa toda, ela continua sendo feita, né? E os índices de satisfação continuam no mesmo nível, assim. É incrível. Apesar de muitas vezes ter uma certa volatilidade na frequência, mas isso se deve pela organização das casas. É muito difícil, às vezes... Eu escolho a vida! Eu escolho viver! Eu escolho a vida! Então, para fazer toda a organização, muitas vezes... Eu escolho a vida! Policial, eu escolho viver! Aí é naquela da foto que isso, fica, na que são peste. as 5 fotos. Isso. Tu vê que eles estão aplaudindo com vontade, assim, é uma coisa verdadeira, sim. assim, né? Não é para agradar, né? Muito legal. Doutora, e qual foi o despertar na senhora para fazer esse trabalho? Então, quando eu fazia concurso para juiz, eu já dizia, nossa, eu quero fazer uma coisa que ninguém quer, que é trabalhar com preso. Porque eu sempre gostei de estudar comportamentos humanos. Eu sempre, eu venho de uma família de espiritualistas, né? De tias, de bisavós e vós benzedeiras. Então, eu sempre tive essa ligação. E eu não me conformava como criança e adolescente de as pessoas viverem, né? Uma vida... de infelicidade, de violência. Eu não me conformava, a vida não pode ser para isso. Então eu lembro que eu olhava para as estrelas assim e dizia, a vida não pode ser assim, não pode ter que ser sofrimento, né? E aí então eu sempre busquei estudar isso, né? Parte era do que eu vivia também, né? Das dificuldades que eu tinha no meu sistema familiar e tal. Mas, assim, eu sempre fui uma buscadora de como mudar a realidade. Mas eu tinha algo dentro de mim que sabia, não, tem que ter como mudar isso. Mas eu não pensava em vias materiais. Eu pensava... Eu não sei exatamente, sabe, qual era a minha busca. Mas eu sabia que era possível ser diferente. Que tinha que ser diferente. A vida não podia ser assim, né? E eu sempre li desde cedo sobre astrologia, numerologia, cabala, espiritismo. Eu sempre li, eu devorava, eu levava para a praia, né? Nós tínhamos o costume de viajar nas férias com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas eu lembro que eu levava pilhas de livros, né? E sempre era assim, sobre poder do subconsciente, o tal da física, do Fritjof Capra. Eu não entendia nada daquilo de física quântica naquela época. Foi o primeiro livro, aliás, foi o primeiro livro que o meu professor, o nosso orientador, o Amit Goswami, leu. Que foi ali que abriu. Mas ele, como físico nuclear, para ele era fácil entender aquilo, né? Imagina eu, uma jovem de 16 anos, não entendia nada. Mas tinha algo ali que eu tinha que... Imagine depois, né, de quantos anos eu vou fazer mestrado com ele. Olha só. Inclusive aquele documentário Quem Somos Nós, não sei se tu assistiu, que é justamente tratando do livro Segredo, mas que o livro Segredo, na verdade, ele não ensina exatamente como... e o Amit Goswami, aquele indiano que está ali, né? Ele faz parte do filme. E hoje é meu orientador no mestrado, né? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu sempre quis fazer algo. E eu dizia, eu quero fazer algo para essas pessoas, né? Mas eu acho que o que eu queria era passar aquilo que eu também sentia falta de ter. E que eu fui buscar para mim, entende?
E aí, Entendi. eu pensava, mas eu quero fazer algo aqui, porque eu pensava, poxa, eu comprei livro, eu estou estudando, mas e essas pessoas que não têm como ter esses livros e não têm como estudar? E naquela época nem tinha internet, era livro mesmo, sim, né? Sim. E aí, quando eu conheci a constelação familiar, isso já tem recém há 7 anos, Sim. eu entendi como que eu poderia trabalhar com Olha isso. só. Porque eu sempre trabalhei de uma forma material. Então, quando eu fui juíza da execução penal, eu construí galeria, eu consegui verba para construir presídio, que todo mundo dizia que era impossível, Olha né? Agora está saindo o presídio, depois de 22 anos em Passo Fundo, um presídio com a verba que fui eu que consegui naquela época, junto com o promotor, na época que segue lá o Dr. Marcelo, né? E eu sempre fui atrás, porque eu sabia que tinha que fazer algo. Tá. Claro que a questão material é a primeira, porque como que tu vai querer ressocializar pessoas que ficam em 20 numa cela de 4 metros quadrados fazendo revezamento para dormir, por exemplo, sim. né? Sem atividade, sem nada. Então eu pensava, mas eu tentei melhorar a situação primeiro material, depois fazer remissão pelo estudo, aí observar a questão da visitação, que também é uma forma de eles manterem contato com a família e manter o vínculo fora, né? Então, eu acho que eu fazia tudo de uma forma muito intuitiva, mas eu não sabia como trabalhar. Tá. E quando eu conheci a constelação, eu disse, agora sim, agora eu sei. Né? E aí eu comecei a me aprofundar e eu fiz um mergulho nos últimos 7 anos, assim, de estudar amanhã, à tarde, meu horário, claro, do expediente forense, que é o meu horário, né, do trabalho, e fora o meu horário de trabalho, de mãe, de filho e tudo mais, de rotinas, né, de casa. Mas eu me afundei realmente para aprofundar, né, esse estudo da constelação familiar e das ciências quânticas. Olha só. Então, na verdade, a senhora sempre teve esse anseio. Sempre. Talvez antes... Eu posso dizer que a minha missão foi ser juíza para atingir o meu propósito de alma, que era levar esse conhecimento a essas pessoas que não podem pagar, né? Agora, me surgiu agora uma pergunta que eu queria fazer, ela escapou e agora voltou. Qual é o nome que se dá para isso que não é matéria? Que é isso Metafísica, o que está fora que é da aquilo matéria. Sentimento, que é isso que existe, porque a gente está sentindo, então existe. O povo hinduísta, né, Tá. os hindus, então eles dizem que nós temos 5 corpos, né? Nós temos o corpo físico, Tá. que é a matéria. Perfeito. Nós temos um corpo vital, que é esse corpo dos sentimentos, que ele é ordenado, digamos, pelos chakras, acho que vocês já ouviram falar, Sim, né? sim, Nos chakras, sim, os 7 chakras, os principais, né? Então, eles são centros de energia, aí sim, eletromagnetismo, Tá. que, na verdade, em contato com o nosso supramental, a nossa intuição, acabam regendo as nossas funções vitais, né? Nós temos o corpo dos pensamentos, né? Então, que é o nosso, a gente diz que é cérebro, mas na verdade o cérebro é apenas um aparato que a consciência se utiliza para a gente poder ter vida na matéria, Sim. né? Então a gente tem um corpo físico, vital, mental, que são os pensamentos, né? A gente tem um corpo supramental, que é esse do insight, que é da onde vem o ahá, sabe? Então, assim, por exemplo, Einstein, Newton, esses grandes compositores que escreviam obras magníficas em poucos dias, né? Isso, a gente diz que eles estão no supramental, ou seja, eles estão como se recebendo intuitivamente algo de uma forma que vem de algo que a gente chama que é da grande consciência. Sim, Que é o lugar onde o constelador tem que estar conectado, ou deveria estar conectado para fazer o próximo passo, a condução na constelação. Olha Né? só. Então, é desse lugar do insight, Tá. que é também de onde vem o insight criativo, que é onde vem a criatividade. Como quando tu descobre, por exemplo, o teu propósito de vida. Né? Ou quando tu descobre, puxa, uma solução para algum problema que tu estava há dias tentando e não... Daqui a pouco, né? Parece que quanto mais tu desliga, quanto mais tu solta, e esse é uma das chaves do processo criativo, é quando você solta. Na verdade, não é quando você sente. Olha. Você imagina e tem a sensação de já estaria sendo. Quando você solta, ou seja, eu jogo para o universo agora. Sabe? Eu vou jogar para o universo. Tá. Não, na verdade é isso, confia que o melhor para você e para todos ao teu redor vai acontecer. Quanto menos força... Sempre é o bem para a humanidade. Sempre é o bem para... Entendeu? Não pode ser um querer egoístico, né? Sim, claro que sim. Eu posso querer ter um bom carro, uma boa casa. Eu acho que isso faz parte da felicidade, inclusive, né? Para alguns, para outros não precisa. Se eu decidir ser monja e ir para um convento, eu não vou precisar, né? Nada disso. Mas aí também é uma opção minha, é uma escolha minha, né? Então, você tem um propósito. E o 5º corpo, que é o corpo sublime. Esse sim já seria um passo já do desencarne, quando você está... realmente dos iluminados, ou que chegaram
num ponto de iluminação. Esses dias eu estava lendo também um estudo científico que foi feito com um monge, que ele chegou numa frequência cerebral tão baixa e numa frequência vibracional tão alta que ele chegou em 1000 Hz. As ondas cerebrais, Sim. entendeu? Eles chegaram em 1000 Hz. Isso é foi detectado um campo de energia dele de 1000 Hz. Ou seja, e aí chamaram ele que essa é a felicidade, que é um lugar de felicidade plena, né? Assim. Então, é possível na matéria, estando na matéria? Sim. Já se mostrou ali. Aquele gráfico das cores, aquela escala de Hawkins, que mede as emoções a partir de frequências, mostra lá a iluminação em 1000 Hz. Ele chegou em 900 Hz. Medição matemática da matéria, assim, frequência, né? Então, ou seja, se esse é o limiar da felicidade, e ele disse que felicidade é uma questão de treinar a mente, porque a mente mente. Olha só. Isso esses dias, Viu? acho que eu vi essa reportagem. É, incrível, né? O que é o grande espaço vazio? Então, essa é a postura, esse lugar Tá. do constelador, que a gente chama de Tá. estar no vazio. Isso. O vazio é um... Se você for para mindfulness, ele vai te dizer que é o estado de atenção plena, né? Atenção plena é um estado de profunda concentração que você fica, com uma passagem mínima de pensamentos. Então, a gente tem uma meditação para isso, que é a primeira meditação que a gente aprende, que na verdade não é uma meditação, é uma técnica de concentração, mas entra dentro das meditações, Tá. que ela é exatamente isso. Você escolhe um mantra, que significa uma palavra, uma palavrinha, pode ser uma frase, mas ela é uma palavra de repetição, então pode ser Om, Aum, pode ser amor, escolhe a palavra que você quiser, teu próprio nome, não importa. Mantra é aquilo que repetidamente faz com que o teu cérebro se conecte com aquilo ali. Tá. O que acontece? Quando você está respirando, você coloca numa posição normal, não tem nada de respiração ofegante, não. Relaxa a face, senta numa postura que te dá um relaxamento. Agora eu vou meditar. Senta, relaxa. Se quiser ficar com os olhos abertos, você coloca um yantra. O yantra seria uma daquelas figuras, como se fossem labirintos. Coloca no Google yantra que ele vai te trazer vários. Tá? O povo hinduísta usa muito isso para fazer meditação, então focando nos yantras. Mas você pode... Eu gosto muito de fazer de olhos fechados. Tá. E daí você vai colocar esse mantra. Eu gosto de Om, porque o Om, ele é considerado o som do universo, né? Mais ou menos o som cósmico, que é esse... né? Que é uma frequência de 432 Hz. Então, esse para mim é fatal, porque eu me concentro no eu não consigo sair dali. Só que na medida em que você consegue espaçar o Om, e você consegue espaçar mais e mais e mais e mais, esse espaço vazio que você consegue ficar sem um pensamento, que você está só concentrado naquele e que você não consegue estar pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Quando para, não está pensando em não nada. Não tá. Esse é. Então, você vai treinando esse lugar do vazio mental, né? E você vai treinando esse lugar. Então, esse seria o mindfulness, né? Que é a atenção plena. Isso é muito bom quando você tem que se fazer antes, você tem que se concentrar para algum trabalho mais específico. Então, você foca como se você conseguisse, tipo, eliminar, né, o que está no teu entorno, aquele monte de pensamento, bom ou ruim, ou a memória, né, e aquela confusão que a gente fica na cabeça muitas vezes, que, meu Deus, eu não consigo ser eu, estou sendo 1000 pensamentos e eu não sei quem sou eu, né? Então, esse é o mindfulness da atenção plena, né? Mas o ponto vazio que a gente chama, que é o que o Hellinger fala quando ele está falando do lugar do constelador, da postura do constelador, é esse lugar do total não julgamento sobre o outro. Sobre nada. Tudo é como é. É um lugar de assentimento, não é nem aceitação nem perdão. Você simplesmente assente o que é. Eu não posso mudar isso. Isso é assim. Então você se coloca a serviço do outro. Quando você está num lugar de ajuda, por exemplo, né? Então, por exemplo, agora eu estou aqui a seu serviço. E eu estou completamente aqui agora. Né? Eu estou tentando dar o meu melhor aqui. Mas é uma ajuda que na constelação ela é um pouco diferente. É uma ajuda da não ação. Porque você vai esperar que aquele campo fenomenológico te mostre qual é o caminho, ou vamos chamar de solução, tá? Mas o caminho para a melhor solução para aquele caso que você está sendo chamado. Então, é uma questão que se apresenta e você entra, então, nesse espaço vazio de não julgamento, de não intenção.
E você se abre para a resposta da consciência, que é o lugar do insight criativo, do supramental, que é onde o constelador vai ter toda a sua base de investigação teórica, científica, ou seja, ele estudou, preparou da melhor forma que ele pôde, mas naquele momento ele não vai usar nada da razão. A consciência se utiliza de todo o arcabouço que ele tem de conhecimento para aquele caso do Coutinho, vai ser aquela solução. E cada pessoa é individual dentro dos seus traumas, da sua infância, e para ela vai ser uma solução diferente. Então, eu vou me colocar a serviço da grande consciência como um instrumento que vai me dar aquela intuição que eu preciso na hora certa para fazer a melhor ajuda. Esse é o lugar do constelador. Não é da razão, não é da interpretação. Então, numa constelação com pessoas, por exemplo, que eu posso usar numa forma de se dizer, né? Eu posso estar num grupo e que as pessoas se colocam à disposição e está a serviço daquele cliente, ou daquele constelado, né? Então, as pessoas se colocam à disposição ali e a gente cria, então, um campo de representações daquele sistema familiar, mas pode ser também do trabalho, do sucesso, de uma dúvida, pode ser de qualquer coisa, na verdade, né? Que seja séria. A gente não constela para brincar nem por curiosidade, né? Mas então é um respeito também, né? A essa consciência maior. Mas você pode fazer isso, uma autoconstelação, como eu gosto de chamar, e Hellinger chamava de exercícios muitas vezes, né? Que ele fazia, vamos fazer um exercício. Na verdade, é uma autoconstelação. Quando você começa a fazer, você vai ter as respostas, né? Ou você pode se usar, como eu falei, de âncoras para ver o que esse campo fenomenológico da tua alma, que é quem sabe tudo, sabe antes de você, e a gente está poluído pelos pensamentos, pelas nossas memórias, pela autoestima ferida, por eu não sou ninguém, né? Eu falo abertamente com os presos muitas vezes, né? Quantas vezes você já ouviu falar, esse pé de merda, não vai dar nada na vida? Esse guri não entende nada de matemática. Essa guria é horrível em matemática, não adianta, vai ter que ser empregada, não sei, né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Então, isso tudo tá ali. Os nossos pais não nos deram credibilidade, né? Os nossos tios, cuidadores, ou o amiguinho que tu confiava muito, né? Te rebaixou. E o bullying, isso tudo são marcas profundas. Então, eu não sei o que aquele campo vai querer me mostrar, o que é importante daquela pessoa. E o que a gente percebe é que a constelação, ela traz à luz o que está oculto no sistema da pessoa e precisa vir à luz. Por que tem que vir à luz? Para a gente descascar a cebola. Então, a gente faz essa limpeza de entendimento, ou seja, a pessoa vê o bullying, ele vê a situação de novo, ele vai compreender aquela situação e ele vai dizer, bom, isso não sou eu. Isso não me define. Mas na medida em que você se apropria da situação e você decide que aquilo não te define mais, você fez o colapso, né? Você já fez. E quando você voltar lá, não, isso não sou eu. E você se retira, né? Então, são técnicas, mas assim, eu nunca vou saber o que é que a pessoa precisa naquele momento. Mas a alma dela sabe. E se eu me conecto, me coloco a serviço dessa grande intuição, provavelmente o movimento que a gente vai conduzir, que o facilitador vai conduzir, vai ser o movimento correto para aquela pessoa. E muitas vezes, como eu falei antes, a pessoa diz, mas eu não entendi nada, não entendi para quê. Daqui a pouco, passa um tempo, vem alguém da família e conta um episódio do vô, da avó, e chega, nossa, agora começa a fazer link com as coisas. N pessoas que participaram de aulas comigo, porque eu não posso fazer atendimentos. A gente tem como juiz vedação legal, então a gente não pode fazer atendimentos, mas a gente pode ser professor, então como docência. Então, como eu acabei me especializando muito, eu sou chamada para cursos, para aulas, para formação. Então, em grupos de aulas de formação, como essa que eu faço com os presos, por exemplo, e é um trabalho voluntário, a gente faz os movimentos com eles, né? E eu digo, o maior prêmio não é prêmio Novari jamais. O maior prêmio é o feedback que eles nos dão do que acontece na vida deles, né? O prêmio é uma forma de divulgar, de que outras casas prisionais possam abrir os olhos para essa realidade de oportunidade de transformação de caráter. E é transformação de caráter, porque o caráter nada mais é do que o quê? Né? De uma propensão a partir de uma determinada realidade. E os hinduístas chamam isso de karma, que pode ser karma positivo ou negativo. A gente tem uma ideia errada sobre a figura do karma, né? Karma, na verdade, para o povo hinduísta, que é de onde vem, que vem do sânscrito, na verdade, né? Mas é adotado mais pelo povo indiano, ele tem um conceito duplo. Ele é karma, ele é uma propensão, ou seja, uma repetição de padrão que pode ser positiva ou negativa. Positivo são os talentos, né? Essas crianças que já nascem, nossa, como é que pode essa criança já faz isso, né? E tal. Então, são propensões mesmo que ela já traz, né? Para quem acreditar. Para quem não acreditar em reencarnação, em outras vidas, está tudo bem também. Mas explica como quiser. Existem pessoas que nascem com algumas habilidades e outras não.
né? Sim, Então, sim. você pode dar o nome que você quiser. É verdade. Mas o fato é que são propensões, né, que a gente tem. Então, esse campo fenomenológico, naquele momento, vai mostrar um determinado caminho que aquela pessoa mais, que a alma daquela pessoa mais precisa olhar, né? Para ir fazendo essa limpeza. Mas, juntamente com a limpeza, tu pode ir fazendo o processo criativo quântico, que é também se Sim. apropriando da realidade que você quer ter. E não daquela que você está na secretária. Eletrônica, claro. Quanto tempo, viu? Nós estamos no fim. Estamos no fim, 1h40. Uau! Olha isso, quando... É algo incrível, Olha, né? A gente vai... Eu vou lhe dizer uma coisa, a gente ficaria mais 2 horas aqui, porque é assunto que... Com certeza. Maravilhoso, assim, e a mim me chamou muita atenção e me tocou muito, muito, em alguns aspectos. Depois aqui, quando a gente desligar as câmeras, eu posso até lhe dizer por quê. Mas vamos lá, infelizmente a gente precisa terminar, mas eu quero deixar um convite para a senhora, se possível, em outro momento vir aqui para a gente conversar mais um pouco, porque eu adorei a conversa. Então eu deixo o convite aqui e aí a gente, se a senhora aceitar, a gente vê um outro Aceito. momento. Tá? Agora, para finalizar, a gente tem a gente faz um roteirinho, tá? O primeiro teve alguma pergunta que não saiu que a senhora esperava? Não. Não? E se teve, a gente pede então para que faça a pergunta e responda. Eu acho que os assuntos foram muito bem Tá pautados. bom. A senhora pode olhar para 6, Bill? Na 6. E dar um recado para o pessoal que vai nos assistir. O que a senhora quiser. É com a senhora, fica à vontade. Eu acredito. E você? Olha, não, hoje é o meu dia de chorar, cara, tu pode ter certeza. Que lindo isso. Eu tô tocado, doutora, a senhora não imagina o quanto. Nossa. Agora vamos lá. Vamos voltar aqui. Doutora, o nome do podcast é UnGoleCast. Por quê? Porque o nosso convidado é sempre a garrafa cheia do conhecimento. Ele nunca vai conseguir em 1 hora, 1h30, despejar toda a garrafa. E mesmo que ele conseguisse, nós não conseguiríamos absorver. E é por isso que se chama UnGoleCast. Porque então o nosso convidado vem com essa garrafa cheia de conhecimento e deixa um gole para nós. Então eu vou lhe agradecer o gole de conhecimento que a senhora deixou para nós. E eu vou lhe pedir que a tampinha da bebida que a senhora escolheu tomar, a senhora coloque naquele buraquinho na mesa, porque se a senhora perceber, Uau! fica todas as tampas do pessoal que vem aqui. Por que a gente faz isso? Agora posso fazer? Não, dá um minutinho que o Bill vai fazer para nós fazer um cortezinho, tá? A gente faz isso, doutora, porque a gente quer que a senhora, hoje, deixe um pouquinho da sua energia aqui para nós. Então a senhora escolhe beber a água, pega a tampinha, que foi aquilo que a senhora tocou. E eu vou magnetizar essa tampinha, com eu acho que pode ser também um símbolo aqui desse momento. Porque, querendo ou não, vocês estão inspirando as pessoas, né, à vida. Então, eu estou magnetizando essa tampinha para que cada um que chegue aqui possa refletir sobre essa frase de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Que maravilha, cara. Agora eu preciso, então, que a senhora me diga uma música. Porque quando a gente for fazer esse cortezinho da senhora colocando a tampinha ali, nós vamos colocar a música que a senhora escolheu. Tem algum gênero da música? A senhora quem manda. Olha, a 9ª Sinfonia de Beethoven, ela é considerada a música da iluminação. Então, pode ser ela. Anotou, Bill? Anotado. Então tá, doutora, a senhora fica à vontade agora para deixar um pedacinho da sua energia para nós.
Fechou, Bill? Então agora eu preciso mais uma vez lhe agradecer por estar aqui com a gente, deixando um golinho do conhecimento aqui. A senhora me tocou. Eu acho que eu vou ter que fazer constelação. Pelo que eu percebi. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Aprendi muito sobre coisas que eu não penso no meu dia a dia, que eu não paro para pensar. Como eu disse, eu gostaria muito que a senhora voltasse em outro momento para a gente continuar esse assunto, ou o que a senhora quiser falar, a gente vai fazer, não tem problema. É isso, eu tenho que lhe agradecer de verdade por estar aqui com a gente. Eu que sou grata pela confiança e também é sempre um prazer, né, poder estar a serviço. E de nada valeria, né, o saber sem compartilhar. Então, fica à vontade para convidar. Que legal. Depois, doutora, eu vou lhe convidar, então, para a gente tirar uma fotinho, porque se a senhora ver atrás de mim, olha aqui, ó. Todos os nossos convidados, a gente tira uma fotinho e fica aqui com a gente. Joia. Tá? Então, agora eu vou fazer o encerramento, é isso, Bill? Fechou? Tá na 1 já? Tá na 1, padrão. Salve, gente, muito obrigado por quem nos assistiu ou vai nos assistir depois. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto eu gostei. Eu espero que vocês tenham sido tocados tanto quanto eu fui. Eu também acredito em vocês e eu agradeço muito vocês por acreditarem em nós. Até o próximo episódio. Tamo junto.